Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo. Estamos aqui para mais uma escola bíblica para você. Hoje estamos aí na nossa, deixa eu ver aqui, nona aula, né? Nona aula, né? 9 semanas já. Estamos falando sobre esse livro aqui, ó. Salvo, Seguro e Transformado, né? É um livro muito bom. Bom que você tivesse ele, né? Mas pelo que eu vendo, as pessoas não querem, só querem ouvir, tudo bem, mas o bom mesmo é você ter material na sua casa, né? Como se fosse na sua despensa, alimentos para onde que você quisesse, e às vezes a gente passa por despercebido e precisa rever, como eu também faço de vez em quando aqui com meus livros aqui. Vamos lá? Vamos para a nossa lição hoje? Vamos dar continuidade ao o tema, né? O tema é as verdades essenciais de um relacionamento salvítico com Cristo. Onde a gente vai desenrolar aqui 5 aulas e hoje vamos para a terceira aula nesse tema. Hoje vamos falar sobre evitando, o primeiro ponto aqui é evitando os 7 enganos mortais. Vamos falar aqui sobre 7 enganos mortais, muito importante que você se atente aqui. Vamos lá, a primeira dela é: você pode experimentar uma agonia fora do comum e um impulso distinto para simplesmente deixar de lado este livro. Ou, no caso, este assunto. Deixa eu arrumar aqui rapidinho aqui, que o negócio está fugindo aqui da minha cabeça aqui. Tá bom, arrumei agora. Você deve evitar. E aí vem aquela coisa de você querer, não querer mais falar do assunto. Tem pessoas que não gostam de falar desses assuntos, né? E eu sempre digo que a soberba é tão grande que não permite nós ouvir o que é necessário, o que é preciso ouvir, né? Enquanto as pessoas que poderiam estar aqui conosco, aprendendo a palavra de Deus, ouvindo esses assuntos, que às vezes aí tem aquela coisa, eu já estou na igreja, eu estou salvo, não preciso ouvir essas coisas não. Mas aí que entra o problema. Só o fato de pensar assim, né, eu creio que não seja o seu caso, já está fora do contexto de que nós estamos estudando aqui. Está fora da salvação, que aí entra o soberba, entra o orgulho. A humildade, irmãos, é o início de tudo. Jesus disse uma coisa muito impressionante. Quando ele começa a falar sobre o Sermão da Montanha, ele fala sobre a bem-aventurança, e a primeira mensagem é: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino de Deus. Vamos aqui, tá? Então a primeira parte, a primeiros 7 enganos é esse: é achar que isso está fora do comum, né? Que não preciso deixar isso de lado, não preciso ouvir essas coisas não. Tome cuidado com isso. O segundo engano: você pode estar se perguntando se não seria melhor aceitar Jesus mais tarde. Eita! E quantas vezes nós ouvimos isso? Né? Vamos deixar para mais tarde, né? Eu não bebo, não fumo, né? E assim vai. Deixa eu ler aqui. Outra expressão desse engano é: eu acho que não estou pronto. Outros dizem: eu quero mais tempo para considerar tudo isso mais cuidadosamente. Então está aqui um problema, e um problema grave. As pessoas acham que tem que se aprontar. É igual já ouvimos muitas vezes a pessoa dizer assim: olha, quando eu parar de fumar, quando eu parar de beber, eu vou para a igreja. Eu já vou dizer para você que você nunca vai para a igreja, porque você nunca vai parar. Porque, como nós aprendemos aqui, a salvação, a graça, não é pelos nossos méritos, não é pelo nosso esforço, né? A graça, ela vem por Deus, pela presença do Espírito Santo, como a sua submissão a Deus, como a sua redenção a Deus. Aí você vai conseguir vencer essas batalhas. E aqui, em 2 Coríntios 6, 2 diz o seguinte: Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui o dia da salvação. Então, vamos aprender isso aí. Vamos lá, vamos para o terceiro engano mortal. Outro engano mortal é a ideia de que você não é bom o suficiente e de alguma forma precisa melhorar antes de vir a Cristo. É outro. Gente, é outra coisa, é quase igual o segundo que nós falamos aqui. Só que esse aqui já entra por outro caminho. Eu sou muito ruim. Eu não tenho condições de. Eu não mereço estar na igreja. Eu não mereço ir à Cristo. Gente, só pode a pessoa pensar assim
E lembra de uma coisa, isso é um bom caminho. Você já entra. Você já reconheceu que você é um miserável, já reconheceu que você é uma pessoa ruim. Isso já é bom. Já é bom. Já é bom. É sinal que você reconhece o seu interior. Aí fica mais fácil. Olha só, fica mais fácil você resolver o teu problema com Cristo, porque Cristo é que vai curar você, é que vai libertar você. Ó, até aceitar a Cristo, você não tem poder algum para transformar ou arrepender-se totalmente. Não. Então, você, antes de tudo, você tem que aceitar Jesus. Aceitar a Ele. Aceitar o senhorio dele para você e caminhar para a transformação e para o arrependimento. Senão, não vai. Não adianta, não vai. Ó, relacionando com isso está o falso arrazoamento. É muito tarde para mim. Provavelmente eu cometi o pecado imperdoável. Gente, não existe pecado imperdoável. Ah, pastor, mas aqueles somos o Espírito Santo. Olha, eu não vou explicar aqui agora sobre esse pecado, né? O que significa esse pecado, porque o tempo não nos permite. Se você quiser, nós podemos conversar pessoalmente. É só deixar aqui a sua mensagem. Você que está assistindo, tem o meu WhatsApp, tem o meu Instagram. Vá lá, me chame lá. Se você quiser o Instagram, que fica mais fácil, eu mando para você aí, para você conversar com a gente no Instagram. No Instagram, né? Ok? Então, me procure lá. Vamos lá. Aí, vamos lá. A questão é que não existe nada que possa nos impedir até Deus. Jesus morreu. Às vezes, pessoas, ele pega o pecado, né, transforma tudo aqueles atos ruins da vida dele como algo imperdoável, né? Lembra de uma coisa, ali na cruz do Calvário estava o ladrão, né? O ladrão que também, para poder chegar até lá, ele cometeu alguns atos meio cruéis e ruins, né? E ele foi perdoado. Então, tá aí. Vamos lá, Provérbio 29, versículo 1. Agora, aqui sim, olha só, eu estudo esse versículo só. Quem teima em rejeitar a repreensão será destruído e, de repente, sem que haja remédio. Aí é outros 500. Aí a pessoa não quer se arrepender, a pessoa não quer ser repreendida, a pessoa não quer ser confrontada. Aí é um problema muito sério, muito sério. Aí, em contínuo a esse raciocínio aqui de Salomão, temos Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Esse aqui é mais profundo, né? Porque se continuarmos a pecar de propósito, olha só, e depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Não tem mais como fazer mais nada mais. Já ouviu a palavra, já conhece a palavra, mas não quer sair do erro. Então é complicado. Aí fica difícil. Ninguém vai poder te ajudar. Ok? Vamos para a quarta. O quarto engano. Você deve estar sentindo medo de mudar ou começando a se preocupar com o que os outros possam pensar da sua decisão. Você pode ter medo de compartilhar sua decisão. Não tenha medo, né? A mudança vai existir, é claro. E muitas pessoas devem ter medo dessa mudança. Mas não tenha medo dela. Ela vai ser para melhor. A mudança que você vai viver melhor, uma paz no seu coração, na sua alma. Esteja certo de que Deus lhe dará graça abundante para receber qualquer temor em relação aos que os outros vão pensar. É, claro, vão pensar sempre ruim, coisas erradas. Pensaram a meu respeito quando eu me converti, perdi amigos, alguns colegas se afastaram de mim, e assim por diante. Mas não se preocupa, né? Existe algo muito superior para nós, muito melhor para a gente. É como diz ali, um Romanos, eu posso ler para você aqui agora, Romanos 8 e versículo 18. Olha só, eu gosto de versículo muito mesmo. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada
em nós. Então, não existe coisa melhor do que você ficar pensando o que os outros vão pensar a teu respeito. Não entra nessa não. Vamos lá, número 5. Muitos resistem à voz de Deus pensando: eu não preciso me preocupar com uma entrega profunda a Cristo, já que sou uma boa pessoa e membro da igreja. Esse é um dos maiores erros. Não é porque você é membro da igreja que você está salvo, não. Cartão de membro não leva ninguém para o céu. Não existem protocolos desse tipo para ir para o céu. Existe aceitação, existe arrependimento, existe quebrantamento. Isso sim, isso vai existir. Agora, cartão de membro, chega lá, aqui, meu Deus, eu sou membro da igreja lá, da a igreja assim, assim, assado, tá aqui, eu sou membro há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. Nunca vou ter culto, dou dízimo, eu dou oferta, eu ajudo a isso, eu faço aquilo. Bom, isso não significa nada, tá bom? Vamos tomar cuidado, vai te não querer entrar nesse engano, né? Engano. Vamos lá? Número 6. Alguns podem arrazoar. Eu não conheço a Bíblia suficiente para ser um cristão. Ninguém disse para você que você precisa. Eu falei isso quinta-feira na igreja. Nós não precisamos conhecer, para ser salvo, nós não precisamos de estudar teologia. Para você ser um pregador, para você ser para você ser um instrutor da palavra, um monitor da palavra, um obreiro de excelência, aí sim você precisa da teologia. Para ser salvo, não. Ser salvo é apenas crer, simplesmente crer. É como fez aquele ladrão da cruz do Calvário, ele creu e ele foi salvo. Tá bom? Número 7. Outros ainda podem temer que não estejam capacitados para ser sinceros ou fortes o suficiente para viver a vida cristã. Gente, não precisa você fazer um extraordinário. Simplesmente você precisa apenas entender e seguir o que a Bíblia nos orienta. Às vezes, a gente vai cometer erros aqui, cometer erros ali. Todos nós cometemos, até agora nos cometemos ainda, mesmo o cascudo crente aí. Então, isso não vai mudar nada na tua vida. O que muda é você não crer em Jesus. É você continuar, né, achando que você pode ser salvo por seus méritos. Nenhum de nós pode ser salvo pelos nossos méritos, tá bom? Bom, agora, vamos para outro ponto agora. Terminamos os 7 enganos mortais, né? Que são mortais mesmo, né? Vamos lá, outro ponto aqui. Você deve rejeitar agora as táticas de adiamento do inimigo. Vamos lá. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Todos nós conhecemos, mas faço questão de ler. Portanto, sujeite-se a Deus, mas resista ao diabo, ele fugirá de vocês. Aqui, ele fala assim, nesse ponto, preciso fazer alguma pergunta essencial. Ela pergunta. A sensação anterior descreve alguns tipos dos seus próprios pensamentos. O que você acha? Elas vão descrever isso? Lembra que nós estamos em batalha. E a batalha quem está em batalha é a nossa alma. É ela que está em batalha para buscar a salvação. Né? Então, a gente tem que estar ligado. Né? Ligado. Olha o que diz aqui. Porque a batalha por sua alma é real e urgente. É vital reconhecer as táticas enganosas de nosso inimigo espiritual. O inimigo pode até causar distrações, interrupções no ambiente físico, como, por exemplo, telefonemas intermináveis, brigas familiares, crises inesperadas. E se alguma dessas coisas soam drásticas e exageradas, eu lhe asseguro que não são. A batalha é muito real e muito intensa. E ela se desenrola em nossas circunstâncias e pensamentos. Muitos enfrentam essas batalhas na última hora para mantê-los longe de Cristo. Então, vamos nós
vencer essas batalhas. Porque tudo que pode acontecer, que são distrações, essas distrações elas são muitos problemas, né? Muitos problemas. E Deus tem falado conosco ultimamente muito sobre isso, né? Ultimamente aí o pastor Delgado trouxe uma mensagem extraordinária lá, vinda de Deus, aos nossos corações, e ali ele falou justamente sobre isso. Alguma pergunta aqui também, muito importante também para nós também. Você sente que Deus está atraindo o seu coração para Ele mesmo? O que você acha? Né? Você sente que Deus está traindo você para Ele? É, a graça dele é impressionante. É só você aceitar ou estar debaixo dela. Nada mais do que isso, ok? E o Espírito Santo, com certeza, ele sempre vai falar ao seu coração. Só depende de você deixar ele falar e ser sensível quando ouvir a sua voz. Eu tenho certeza que isso vai mudar muito, muito você. Vai fazer você sair por aí, mesmo que você seja crentão aí, né? A pergunta é, você já ouviu a voz de Deus? Você sabe discernir a voz de Deus? É hora de nós começar a fazer isso aí, né? Vamos lá, outro ponto aqui. Olha lá, o profundo perigo de negligenciar o chamado de Cristo. Hebreus 2:3 diz assim: como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação? Não tem escapatório. É o que eu falo, não tem purgatório não, gente. Purgatório é conversa fiada, é mentira, né? A Bíblia fala o seguinte, ela dá direção, né? Uma vez, deixa eu ler aqui para você aqui. Tá aqui, Hebreus mesmo. Hebreus 9:27. Deixa eu ler com calma para você aqui. Olha só. Assim como os homens estão ordenados a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Olha aí, tome cuidado com esse negócio de purgatório. Não existe purgatório, isso é mentira da igreja. Foi criado isso, não lembro agora, é uma forma de ganhar, né, ganhar dinheiro para poder fazer missa de mortos, para poder orar lá pelos mortos. Não ore mais pelos mortos. Não adianta mais orar pelos mortos. Está aqui. Paulo falou para nós não procedermos com os ímpios. Temos ali uma parábola do rico e o Lázaro para descrever exatamente. O rico estava atormentado e pediu para que Lázaro pudesse lá, Abraão, falar com seus irmãos. Né? Aí Jesus falou assim, olha, se ele não ouve, né, os profetas, imagina os mortos. Então, essa é a realidade. Não é verdade, não vai ouvir. Não existe mais isso. Ele deixou bem claro que depois da morte não tem mais como sair fora dela. A morte, ela é a ponte para a vida eterna. Nunca se esqueça disso. Ou a vida eterna para a salvação com Deus eternamente, ou para a perdição no inferno eternamente. Então, está aí a decisão que você tem que tomar enquanto você ainda está nesta terra vivo. Ok? É bíblico. Se quiser conversar mais sobre isso, a gente conversa, mas não tem problema nenhum. As pessoas se enganam pensando que elas estão salvas porque elas argumentam: eu não rejeitei a Cristo realmente, só não dei o passo final para aceitá-lo. Não aceitar não adianta. Não adianta dizer que você crê em Deus. Não adianta dizer que você vai à igreja. Não adianta nada disso se você não aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Essa é a palavra. E embora eu não tenha me rendido totalmente a Cristo, eu creio em Deus e nós nos entendemos. Eu escutei isso hoje. Escutei isso hoje. É uma mentira danada, né? Grave bem isso. Ninguém se entende com Deus sem o novo nascimento e sem entregar a Jesus. Eu hoje não quis nem conversar com a pessoa, porque ele estava alterado, e você não conversa com pessoas alteradas alcoolicamente, né? Mas quando estiver bom, a gente conversa. É vital entender que simples negligência à entrega de Cristo é o mesmo que algumas maneiras que rejeitá-lo, né? Então, tá aí, aqui, vamos lá. O escritor aos Hebreus deixa isso muito claro. Como escaparemos
sem negligenciarmos tão grande salvação. A salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi nos confirmada pelos que a ouviram. Hebreus 2:3. Alerta da palavra grega para negligenciar é ameleio. Significa descuidar-se, fazer pouco, desinteressar-se. A mensagem bíblica é clara como cristal. Ignorar ou adiar a resposta, à voz de Deus coloca a pessoa em um grande risco espiritual. Como falei para o meu concunhado esses dias, né? As pessoas, mesmo que seja católicos, seja de outras, até mesmo dentro da nossa igreja, dentro do que dizem ser evangélicos, se elas não crerem ou viverem de uma forma passiva diante de Deus, aí elas estão se arriscando. Não vou dizer que elas vão para o inferno, mas elas estão se arriscando a ir para lá, né? Tá indo para lá. Então, quando nós falamos aqui, nós incluímos os nominais aí de católico, de evangélico. Nenhum dos dois, eles estão fora desse riscos aí fora, né? Então, portanto, né, se você aceitou Jesus e segue Jesus unicamente, e não há outro caminho aí fora. Se você segue Jesus, aí você está salvo. Se não quiser, não seguir, aí você está correndo o risco de não ser salvo. De não ser salvo. Ok? Vamos pular aqui. Vamos lá. Como está certo de que a sua decisão é genuína? Você está certo disso? Que a decisão que você tomou é genuína? Ela é? Gente, para isso eu preciso fazer os meus autoexames. Como é que se faz isso? Você talvez me pergunta, pastor. É simples. Não falta culto. Presta atenção nas palavras que estão sendo pregadas, independente que seja o pregador. Talvez seja um homem mais falho do que você. Mas o que importa é que ele vai pregar a Bíblia. Presta atenção no que Deus está falando no intermédio dele. Vamos prestar atenção do que estou aqui, ó, todos os dias mandando mensagem. Pega um desses vídeos nossos aí, entra aí na playlist chamada Pregação. Você vai ver que tem mais de 100 mensagens lá. E você pode escolher uma delas para poder assistir, porque eu falo isso porque eu assisti elas novamente. E assisto elas também novamente. Estão muito boas. Estão muito coerentes naquilo que a Bíblia, o que é a Escritura Sagrada. A gente vai ouvir, aí nós fazemos um autoexame quando nós escutamos. Ó, esse negócio aí eu nunca fiz, não. E aí vai, vai e vai. Vamos lá. Através de uma falha que não foi sua, você pode ter você pode ter sido adversamente afetado pela falta da explicação clara quando fez aquela oração ou se tornou um membro da igreja. Por quê? Quando fala que a falha, através da falha que não foi sua, mas acaba você falhando, porque você seguiu a orientação errada, né? Quantas pessoas estão na igreja hoje andando e seguindo orientações erradas de líderes que a qual não pregam a Bíblia ou não ensinam a Bíblia como deveriam ensinar, né? E a gente está aí vendo uma turma de gente, uma geração de jovens aí que estão fazendo bobagem, vivendo uma vida muito difícil, ou irmãos, igrejas sendo formadas, né, de pessoas que vão fazer, usam liturgia de culto que, pelo amor de Deus, misericórdia eu peço. Tem coisas que eu não admito. Não, tem liturgia que a gente engole, né, mas tem liturgia que não dá para engolir, não. Então a pergunta é: como vir a Jesus sinceramente agora? Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, na versão NVI. E quem quiser, beba de graça a água da vida. Simplesmente beba da água da vida. Então, é preciso que você viva debaixo. Não é à toa que Paulo falou lá da graça, que minha graça, Jesus falou para ele que a minha graça te basta. Ele disse: olha, agora eu entendi que é pela graça que eu vou buscar força. Eu vou buscar a graça dele. Vamos entender isso no nosso dia a dia, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o ensinamento, a voz de Deus, ela se ouve, né? Quando você ouve a palavra, a pregação, né? Entenda aquilo para você, não para os outros.
e assim por diante. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Até domingo que vem. Vamos dar continuidade aqui na 10ª aula aqui, né? E vamos para a quarta parte desse tema tão importante que é as verdades essenciais de um relacionamento salvítico com Cristo. Deus abençoe. Até domingo que vem, se assim Deus nos permitir. Amém?